tecnologia se apresenta como uma importante ferramenta de busca de informação e de contato com pessoas que têm interesses em comum para participar da sociedade. Redes sociais, bem como vídeos e canais online, são fontes de notícias, eventos e ideias onde os jovens podem se organizar e serem ouvidos em questões importantes. Ao mesmo tempo, é um ambiente que acirra a agressividade e agrava opiniões radicais. Com isso, vem à tona a preocupação com os algoritmos, que contribuem para a criação de bolhas sociais, limitando interesses baseados por um preconceito sobre determinados assuntos. A potencialidade da internet se mostra evidente como meio para que as pessoas participem de ações políticas, sociais e para estimular a criatividade, a aprendizagem, o pensamento crítico e despertar o espírito de realização. Não sabemos até onde o avanço da tecnologia pode nos levar, mas é preciso preparar o futuro e refletir sobre quais os impactos causados em nossas vidas. Olá, este é Futuro Imediato, teu programa sobre tecnologia e sociedade. Hoje nós vamos conversar sobre tecnologia e o futuro da participação social. Para isso estamos recebendo aqui Regina Egger, que é doutora em História pela Universidade de São Paulo, também consultora, e Daiane Araújo, que é da Assessoria de Tecnologia da Ação Educativa. Sejam bem-vindas, obrigado pelo carinho, por estar aqui conosco. Vou começar perguntando para você, Daiane, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre esse trabalho de assessorar na implementação de tecnologias e o próprio projeto da Ação Educativa. Então, obrigada, primeiro, agradecer o convite. Eu trabalho com tecnologia a partir de 2014, né? Eu venho fazendo formação de juventude na área de tecnologia para a implementação de uma que a gente chama, né, de rede comunitária, que é a instalação de antenas na comunidade, para que a gente produza nossos próprios conteúdos. Hoje também atuo como assessora, né, de tecnologia na ação educativa, nesse lugar de pensar como as organizações sociais elas começam a pensar a tecnologia de forma mais política e não só na parte da infraestrutura. E nesse último período eu venho tentando trabalhar tecnologia e discussão política da sociedade junto com essa organização e também na rede comunitária. Muito bom. Regina, esse trabalho, essa interseção da tecnologia com a participação social, política, comunitária, ela é perene, né? Quando a gente estuda a história da política, a história das nações, nós não estamos inventando a roda. Essa relação já é estudada também há mais tempo, não é? Com certeza, mas o Brasil é muito protagonista nesse tema e nessa trajetória. Por exemplo, o orçamento participativo, que é algo que agora voltou para a discussão política, né, com a chegada desse novo governo, foi a gente que implementou pela primeira vez no Brasil na década de 80. Então, essas tecnologias estão alinhadas a processos de reflexão sobre o que é a participação social, né? Então, é aí que o Brasil é protagonista nessa área. Então, estamos felizes, né, de que a gente agora vai ter esse novo ciclo para poder implementar novas políticas para rádios comunitárias e para a participação social. Daiane, vamos pegar esse ponto, então. Não tem como ter discussões saudáveis, discussões abertas, democráticas, transparentes sobre o destino das pessoas, das comunidades, sem também infraestrutura. Não é só infraestrutura, mas ela faz parte. Esse projeto de rádios comunitárias, de implantação de antenas, fala um pouquinho mais para a gente sobre como que isso está no período atual. Eu queria pegar até um gancho da Regina. A população brasileira, a participação brasileira em tecnologia também é muito importante, né? O Brasil ele foi e é um espaço onde discute marco regulatório, né? A gente discute muitas políticas relacionadas à tecnologia. E a gente, né, nesse processo histórico, algumas, né, principalmente universidades e sociedade civil organizada, começou a pensar rádios comunitárias, né, no passado. E a gente teve, e tem ainda no Brasil, né, um processo muito lento nesse lugar e de muita criminalização, inclusive, né? Movimentos de rádios comunitárias foram muito criminalizados no Brasil.
Considerados rádios piratas, não autorizadas e certas dificuldades, então, para implementá-las. A nossa agência, né, a agência reguladora, né, a Anatel, ela sempre teve muita dificuldade de dialogar sobre a importância de construção de rádio comunitária como um meio de comunicação comunitário, né, que ele não... a gente vive o bairro, a gente normalmente vive territórios menores, a gente não vive a cidade toda, a gente não vive o país todo, o estado todo, a gente vive territórios menores. E poder comunicar a minha comunidade sobre o que está acontecendo, né? Então, esses instrumentos de comunicação, eles são muito importantes. E hoje, né, pessoas que fazem parte, por exemplo, do movimento software livre, né, de cultura digital no Brasil, né, continuou discutindo como que, e sociedade civil, ONGs, como que a gente discute tecnologia. E surgiu um movimento chamado de redes comunitárias, que abarca, né, vários tipos de infraestruturas comunitárias, que é onde você pode instalar antenas, né, roteadores, antenas caseiras em casas das pessoas. E aí, a partir disso, você pode distribuir internet para as pessoas, você contrata um link de internet, ou você pode produzir seu próprio conteúdo. Então, eu posso ter um site comunitário, eu posso ter, uma plataforma de vídeos e filmes comunitário, eu posso ter tudo que a gente vê hoje na internet é possível a gente construir em uma rede comunitária. Excelente. A Daiane, Regina, pega uma transição importantíssima aqui. Ela vai das rádios para a internet. Uma grande questão sobre tecnologia e participação social no mundo hoje é que muito da nossa participação tem estruturas analógicas dos veículos de comunicação em massa, como a rádio, como a própria televisão, no final do século XIX e começo do século XX. Mas a nossa vida hoje, na prática, ela é muito mais digitalizada. Hoje tem bancos digitais, estudos digitais. Como que é esse choque de uma vida na prática que é bem digitalizada e de estruturas que ainda não são propriamente conectadas à internet? O que você tem a dizer sobre esse ponto, Regina? Eu acho que tudo que a gente institucionaliza, ele tem um tempo muito mais lento do que a velocidade com a qual a sociedade está. Quando a gente teve 2013, as manifestações de 2013, elas já eram uma resposta para essa falta de escuta do Estado, dos governos, sejam eles nacionais ou locais, para as demandas e necessidades da população. Então, quanto mais estruturas a gente tiver em âmbito local, para as pessoas poderem se comunicar e trocar conteúdo e informação, mais a gente tende a ganhar. A questão é que uma política pública, ela demora muito, primeiro para você conseguir desenhar essa política, depois para você conseguir convencer as assembleias, né, os vereadores ou os deputados a votarem, né, nessa política, e muito mais ainda para ser implementada. Então, por mais que a regularização seja importante, eu acredito muito nessa política do cotidiano, do fazer dos bairros, das pessoas envolvidas em movimentos de comunicação, envolvidas em espaços. Então, hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Face, a gente tem as mídias sociais para isso, a gente também tem os processos de capacitação, né, das organizações sociais que podem ensinar as pessoas nos bairros como usarem os seus próprios instrumentos de mídia. Isso é uma tendência de futuro, onde a gente não tenha mais uma concentração de nada, porque a representatividade, ela tem que estar no local, ela não pode estar mais numa estrutura hierárquica como a gente viu durante muito tempo no Brasil, né? Então, agora, isso se constrói também, né? Não adianta a gente imaginar que se você deixa esse processo no intuitivo, ele pode ir para... Então, tem que ter gente alimentando essa vontade de construção dessas redes. E esse ponto, Daiane, que é a questão do interesse, né? Porque também tem um outro lado, tem várias estruturas, olha, quantas possibilidades, aquela velha frase, às vezes tem muita mesa posta, mas às vezes falta fome, falta às vezes interesse de participar plenamente. Como que é o projeto educativo, de despertamento, de esclarecimento, tirando trevas para as pessoas enxergarem melhor essas possibilidades, daí? Na minha experiência, eu acho que quando a gente fala dessas plataformas, é um jeito de criar condição para que a coisa aconteça, né? Então, o que a gente precisa fazer muito é criar condições para que as pessoas participem. Eu considero que a tecnologia é um local de disputa, né? Ele pode vir para o bem, para o mal, né? A gente tem... ela não é apocalíptica, como todo mundo, a maioria fala, e também ela não é salvadora, ela é uma ferramenta que está aí posta, construída pelo ser humano. E aí, como a gente utiliza ela? Eu acho que a sensibilização, pelo menos na minha concepção, é diminuir a escala, né? Diminuir a escala de participação, de construção
mais local com as pessoas, né? Plataformas, eu acho que a gente tem que ter plataformas nacionais, estaduais, de prefeituras, né, regionais, onde a gente consiga aproximar a população da discussão. A gente tem as escolas, que são lugares no território, né, que estão capilarizados nas escolas públicas. Qual que é o papel das instituições educacionais hoje no Brasil? De poder fomentar o uso significativo das tecnologias, né? Porque a gente está falando de uso significativo. Não é só, baixa o aplicativo, baixa a plataforma, mas qual que é a minha participação efetiva para que ela continue, para que eu consiga fazer com que aquilo que está dito na plataforma realmente aconteça. Então, acho que a gente diminui um pouco a escala. Eu acho que a gente tem que ter, como eu falei, nacional, enfim, tem que ter, né? Mas eu acho que a gente precisa, para que as pessoas consigam participar efetivamente, a gente tem que diminuir a escala. A tua área de atuação é na cidade de São Paulo? É na cidade de São Paulo, na periferia da Zona Sul, no Jardim São Luís, em Mirim. Se tiverem exemplos também, eu acho muito bom, porque ajuda a gente a concretizar isso, né, Regina? Com certeza. Eu concordo totalmente com a Day. Eu acho que quando a gente vai escutar as pessoas e fazer a política, ela é na ponta, é nessa política do dia a dia que você constrói. E assim, enquanto você falava, eu pensava nas ciclovias em São Paulo. Quando teve o projeto das ciclovias, há muitos anos atrás, todo mundo falava, poxa, mas ninguém anda de bicicleta na cidade, para onde que isso vai? Mas primeiro você tem que montar a malha para depois as pessoas usarem. E é a mesma coisa. Então, como é que a gente transforma esses espaços, né, como é que a gente pega recursos que muitas vezes estão concentrados nos municípios e coloca isso nos bairros? E eu acho que justamente São Paulo, por ser uma cidade muito grande, trabalha com subprefeitura e pensa projetos locais, por exemplo, para subprefeituras. Agora, 85% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, a gente já está falando de um nível local. A gente já tem um modelo que poderia muito parecer com modelos europeus, por exemplo, de participação, que ele já tem uma participação ou direta ou uma representação mais direta, né, das pessoas. Então, agora vem a questão da educação. Hoje eu vejo, né, a educação pública e mesmo das escolas públicas, a forma como os professores, os pedagogos, não criticando, mas eu acho que ainda tem um distanciamento muito grande, uma resistência também de usar as ferramentas, vendo assim, achando que o aluno vai se alienar porque ele está na internet, porque ele está no celular, mas pode ser o contrário disso, pode ser um processo rico de criação produtiva. A gente vê, o brasileiro é um povo muito criativo, e online a gente é muito criativo. Acho que a Day tem mais repertório para falar sobre isso do que eu, mas então, criar o espaço e confiar que a juventude, as pessoas que vão acessar a internet, se a gente constrói um caminho fértil para isso, vai ser bem usado, não vai ser, né, uma ferramenta usada para fins fúteis, assim, né? Daiane, por favor. Tem, acho que 2 exemplos que acho que aconteceram, o que pode acontecer. Teve em 2010, 2011, se não me engano, a ação educativa, junto com essa outra instituição que eu ajudo na construção da rede comunitária, Casa dos Meninos, fez, né, e aí isso é organização local, fez um levantamento de quantas crianças fora de creche estavam naquela localidade. Então, ele saiu em porta, batendo na porta, seu filho está na creche, não está, e foi fazendo um levantamento. A partir desse levantamento, a ação educativa, junto com a Casa dos Meninos e outras instituições, apresentaram essa fila para a prefeitura, porque antes disso, hoje em dia, o que acontece? Se a mãe hoje ela está com o filho fora da creche, você consegue ver no sistema em que lugar da fila seu filho está. E aí, antes isso nem acontecia. A partir desse movimento local, né, de levantar essas demandas, foi, né, construir uma plataforma para dizer, mãe, seu filho está em determinado local, e ela, inclusive, pode falar, meu filho estava em 11º, agora está em 10º, por que ele está? Entra no Ministério Público, enfim, né? Criou a condição né, criou uma condição. E aí, uma outra coisa também, por exemplo, na rede comunitária, a gente tem uma perspectiva de criar uma plataforma de empréstimos de materiais de construção, né? Por exemplo, eu sempre tenho, na periferia sempre se constrói puxadinho. Aí eu faço minha casa e sempre sobra material. Aí tem outra casa fazendo uma casa... Precisa exatamente daquele material, então Por faz um match. que não faz uma plataforma onde a gente possa trocar isso? Porque eu não preciso bater em porta e falar, você tem um pouco de areia? Não, na plataforma eu consigo ver que tem areia, que tem cimento, enfim, existem essas possibilidades, né? Mas eu ia te perguntar também, pela intervenção da Regina, na pandemia, né, nós sabemos a dificuldade de várias escolas no Brasil do retorno, da evasão escolar,
E a tecnologia pode nos auxiliar, de alguma maneira, como você está colocando esses exemplos, de listar, de esmiuçarmos essa situação. Se tiver algum exemplo, alguma fala nesse sentido, eu acho que também é muito bom. Eu acho que por exemplo, a gente entendeu na pandemia o quanto que as tecnologias elas são importantes para a gente. Elas já, né, a maioria das políticas públicas hoje você acessa via internet, né? Utiliza a tecnologia para acessar qualquer formulário, você vai se inscrever no Enem, você vai pegar uma segunda via de conta, né, a tecnologia está presente. Então, quando a pessoa não tem acesso, você está, né, tirando um direito dela de acessar a educação, cultura, saúde. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente, enquanto população brasileira, eu estava até conversando com a Regina, a gente entrou num lugar, por exemplo, as escolas, elas utilizam, né, os professores demonstrar. Eu sou professora também de geografia, né, fui professora de geografia. E entrei para dar aula nesse período de pandemia. E aí, o que acontece? Os professores estavam, né, desesperados, cansados, sem saber o que fazer, não sabem utilizar essas ferramentas, a maioria, né, tem muita dificuldade, tem pouco tempo, ou né, não se criou a condição para. E o que aconteceu foi que a maioria das plataformas que entraram na educação são plataformas privadas. Entrou muito Google e Microsoft. Esse não é um problema, o problema é que só entraram essas. Sim. E a gente não sabe exatamente como que essas plataformas se comportam dentro da educação. Existe um comitê gestor da internet fez um caderno sobre o que isso acarreta. Eu acho, na minha concepção, que eu acho que ainda falta política pública direcionada nas tecnologias para as escolas, que é letramento digital, que vai muito, né? Falta muito. A própria alfabetização digital, a pessoa saber distinguir uma fake news de uma notícia séria. Regina, e esse ponto é muito importante da DAI, da questão das corporações, indústrias e o poder público. Quer dizer, os dois têm dados. Sim. Eu posso manipular um cliente, manipular o cidadão. Como que o cidadão se defende de uma coleta também de dados tão voraz? Eu acho que eu puxo na fala da Dai quando ela fala assim, os professores não estavam preparados para isso que aconteceu na pandemia, essa necessidade que a gente teve de usar mais os meios digitais. O letramento digital, ele não é só para os jovens e para as crianças, ele é para todos nós. Ele é para todos nós. Então, o que eu vejo hoje, trabalhando com plataformas de democracia digital e com este tema, né, que a tecnologia digital, ela não está só no binarismo, no computador, ela também está na forma como a gente está articulando os nossos processos pedagógicos. Então, vou dar um exemplo menos técnico, assim. Quando um professor monta uma aula, eu também já estive em sala de aula dando aula de história, então, assim, quando o professor monta uma aula, quando a gente está fazendo, eu que estou no campo da participação, a gente faz muitos processos participativos com facilitação. Você tem que ter um desenho da linguagem, daquilo que você quer desenvolver com aquele grupo, seja dentro de sala de aula, seja para construir uma política, seja para tomar uma decisão de planejamento. E a questão é que isso também existe um aprendizado. Então, hoje a gente tem tecnologias, e eu vou trazer exemplos, eu posso falar de democracia profunda, mas também posso falar de comunicação não violenta, da teoria U, de Carlos Matos, né, do planejamento estratégico situacional. A gente tem há uns 40 anos tecnologias de linguagem que estão nos ajudando a estar de uma forma mais preparada lidando com a internet, porque senão você entra e você fica muito à mercê do que uma empresa internacional te oferece. Agora, se você sabe usar, se você entende essa linguagem, você começa a usá-la para você. Então, para mim, o futuro assim, ideal seria os professores falarem, não, isso não funciona para nós tecnologicamente, a gente quer esse outro caminho, essa outra trajetória. E alunos, principalmente de ensino médio, que eles são muito mais rápidos do que a gente para absorver toda essa inovação, poderem usar essas ferramentas e hackearem elas para os seus interesses e para a sua forma de aprendizagem. Então, eu acho que tem uma troca de bola aí entre os papéis de professor, aluno, de quem fornece a tecnologia e quem está recebendo, que é de buscar um cidadão ativo, uma pessoa ativa, com interesse em se relacionar com aquele conteúdo e não só aceitar o que está ali à disposição. E concordo com você, fake news tem muito a ver. Era só a gente dar um Google. É só você dar um Google na fake news para checar, mas isso não é feito. Então, acho que tem ainda um letramento para todos nós como sociedade. Estamos conversando com Regina Egger, com Daiane Araújo, sobre tecnologia e o futuro da participação social. Voltamos no próximo bloco.
Estamos de volta com o Futuro Imediato, hoje conversando sobre tecnologia e o futuro da participação social. Estamos aqui com Daiane Araújo, doutora Regina Egger. Fala um pouquinho para nós sobre democracia profunda. O que é este conceito? Como que é uma tecnologia social que pode nos ajudar na participação contemporânea? Uma de tantas outras, né? Porque a gente trabalha no campo da tecnologia da linguagem social. Então, a democracia profunda, ela vai acolher nas vozes minoritárias ou em quem perdeu, digamos assim, a escuta para o que você precisa para vir junto com a gente. Então, vamos supor, a gente tem um Brasil dividido, né? Ou, assim, 50% de eleições, mas não é só aqui. Qualquer eleição ao redor do mundo, a gente está vendo isso acontecer. E não precisa ser nem eleições nacionais. A gente pega o Brexit, foi assim. Então, a gente está tendo votações muito polarizadas. Então, o que a democracia profunda propõe? Para todas essas pessoas que perderam, a gente pergunta, vocês são importantes para nós, porque um país ou uma nação é construída por todo mundo. Então, o que você precisa para vir com a gente nesse projeto? Então, essa é a pergunta principal. E o método vai buscar que as pessoas consigam dizer o que tem que ser dito. O problema que eu fico pensando, quando a Dai estava trazendo aqui os exemplos das escolas, quando a gente fica tanto tempo para construir uma política pública ou para construir um plano pedagógico para uma escola, e no momento de implementar aquilo, você vê que não tem adesão. Então, essas novas tecnologias sociais, elas vêm para nos ajudar a construir um engajamento, uma adesão. Então, para que as pessoas sintam que elas estão fazendo parte desta história, não só como observadoras e pessoas que estão assistindo alguém trazer um conhecimento, alguém trazer um conteúdo tecnológico, mas elas também co-criando. Então, essas abordagens, elas estão aqui para isso. E para a gente ter uma comunicação mais empática, uma comunicação mais generosa com as pessoas, para aceitar as diferenças. Por exemplo, no Brasil, um país que a gente sabe que é machista, a gente sabe que tem um autoritarismo aqui muito forte. Então, quando você entra com uma linguagem dessa, que a democracia profunda traz, a comunicação não violenta, tem várias outras, né, que eu poderia citar, você entra para tentar quebrar um pouco essas hierarquias, para colocar todo mundo no mesmo patamar, para poder falar e se ouvir com respeito. Daiane, como professora e alguém que está ativamente, né, implementando tecnologias, o que você diria sobre esse fomento à participação? De que modos nós podemos criar uma cultura cívica, seja com tecnologias hard science, ciências duras, mas como habilidades soft skills, habilidades leves, habilidades sociais? Olha, eu acho que uma das experiências que eu tive, que eu acho que se aproxima um pouco desse lugar do, sei lá, do engajamento permanente, de participação permanente das pessoas, a gente tem um processo que é muito rico no Brasil, só que ele tem, a gente estava conversando, né, as conferências. Né? Se a gente fosse falar agora das conferências que estão relacionadas às tecnologias. Normalmente, em conferência, a gente tira metas, né? A gente precisa cumprir isso e a gente vai se encontrar daqui a 2 anos ou 4 anos para conferir se isso foi feito ou não. O coletivo que eu fiz parte, ele fez uma plataforma que, enfim, ela está no ar hoje, só que tem várias dificuldades de manter, mas que a ideia é muito boa, que é conferência permanente dos direitos da criança e adolescente. O que acontece? A gente faz conferências de criança e adolescente a cada 2 anos, a cada 4 anos. E aí, o movimento, né, o Fórum da Criança e Adolescente, né, esse site do movimento do Fórum da Criança e Adolescente de São Paulo, percebeu que nos 2 anos seguintes a gente ia lá de novo falar das mesmas coisas que a gente falou há 2 anos atrás. E aí, o que acontece? Por que não produzir uma plataforma onde a gente vê essas metas e a gente se divide em grupos coletivos para garantir que aquelas metas sejam cumpridas? E aí, quando a gente se encontrar de novo, agora a gente não vai falar mais de direito à creche, porque a gente conseguiu se mobilizar a partir daqueles objetivos e metas que a gente tinha, e agora a gente vai conferir se isso foi feito e pensar em outros objetivos. Então, eu acho que esse lugar onde a gente consiga construir espaços permanentes, e permanentes no sentido da gente, né, a gente não quer que todo mundo fique dentro da plataforma ou só dentro da plataforma, é justamente para otimizar, e quando a gente se encontrar, e precisa se encontrar, seja de forma mais efetiva. Então, eu acho que esses espaços permanentes de discussão, utilizando essas plataformas, pode fazer com que as pessoas, né, e isso também, de novo, falando numa escala menor,
seja no debate de educação, numa escala menor, seja no debate da saúde, as pessoas geralmente, né, a população brasileira, o geral, todo mundo, a gente sempre está falando, o posto de saúde ele não funciona direito, o hospital não funciona direito, demora muito para ser atendida, a escola não funciona direito. Quais são os passos que a gente tem de discussão permanente, onde a gente possa melhorar isso e o debate não seja, não funciona, fecha. Se não fecha, não tem mais. Queria puxar um gancho, porque ontem saiu um artigo no Estadão de um amigo, Clóvis Henrique, que é professor, doutor pela UNB, falando justamente, a gente vai entrar num novo agora processo, com esse governo que chega, para repensar a questão das conferências, né, dos processos de construção das políticas no Brasil, que durante a era, né, da década de 10, aí 2000 a 2010, a gente teve muito esse espaço, né? Agora, as audiências públicas, né? Para que elas servem hoje? Onde que a gente está chegando? Vai refazer um plano diretor municipal. Quantas vezes São Paulo não ficou 4 anos fazendo audiências e conversas, rever plano diretor e na hora de implementar entra um outro governo e troca? Então, assim, a linguagem, a forma como a gente vai desenhar essas conversas, seja nas conferências ou na plataforma, importa muito. Porque senão a gente fica no mais do mesmo, sabe, Davi? Produzindo conteúdo e na hora de implementar vem outra pessoa e tira. Então, assim, para ser mais eficiente, tem que dar um salto muito maior e tem que dar um salto em direção à concretude. E, nesse sentido, por que eu citei esse artigo do Estadão? Porque eles estavam falando sobre um novo papel das ouvidorias públicas. Então, de ser as ouvidorias locais, estaduais e nacional, serem um espaço onde as pessoas podem, sim, trazer a sua, seja online, né, seja pelo telefone, para dizer o posto de saúde e tal. E isso ter uma transparência, um governo que, se você vai dialogar com a sociedade, você tem que devolver esse diálogo para ela com transparência, dizendo, olha, você me pediu e eu estou fazendo. Porque senão a gente vai ter o que a gente teve no 2005, que foi o Plano Nacional de Cultura. Foi um processo riquíssimo e ele está lá. Ele é um caderno que nunca foi implementado. Então, para a gente não continuar fazendo esse tipo de coisa. Um risco que é muito comentado quando se fala de tecnologia e participação social é justamente o aspecto técnico que às vezes afasta as pessoas de aderirem a essas tecnologias. Sim. E pode cair num extremo, inclusive, que é a tecnocracia. Quer dizer, ninguém entende como que as pessoas estão tomando as decisões, porque as pessoas não se sentem parte. Vocês já comentaram isso. O que a gente pode ter de vacina, de antídotos, para não cair numa tecnocracia? Processos facilitados por pessoas que desenham conversas. Esse é o papel de facilitadoras e facilitadoras de processos. São pessoas que sentam e fazem um roteiro. O que vai ser essa reunião? Onde a gente quer chegar? Quem vai participar? Essas pessoas têm uma linguagem mais simples? Não tem uma linguagem técnica? Como que a gente faz para incluir todo mundo? Odai, para fechar então, fala um pouquinho sobre o impacto da tecnologia na geração Z, né? Os jovens, essa geração que está emergindo, nativos digitais e a participação política deles. Então, eu aposto muito na geração Z, como eu aposto em todo, né? Historicamente, a juventude tem esse lugar de esperança, né? De acreditar em mudanças. E eu acho que a gente tem que... eu acho que eles têm, né, um papel, porque eu não sou da geração Z, né, eu sou do millennial, né? Mas eu acho que a juventude, historicamente, ela tem um papel importante. E eu acho que na discussão de tecnologia vai ter um papel importante na condução de que tecnologia que a gente vai construir no Brasil. Obrigado, Daiane, Regina. Conversamos sobre tecnologia e o futuro da participação social. E eu te espero no próximo Futuro Imediato.